Bom dia, alunos. Hoje vamos dar prosseguimento ao tema do intervalo de confiança. Conforme prometido na aula anterior, vamos falar agora sobre como estimar o intervalo de confiança da população, da média da população, a partir da amostra. Porém, não sabemos o desvio padrão da população. Então, vamos recordar aqui os termos, né? Que parâmetro da média MI, da amostra X barra, aí eu estou falando da média, né? E que essa fórmula aqui nós sabemos que é utilizada quando o desvio padrão da população é conhecido, ou seja, esse valor é conhecido, N é o tamanho da amostra, e aqui é o valor da variável da curva normal padronizada, valor tabelado da tabela normal. Mas nós estamos agora nesse caso, o desvio padrão é desconhecido, então temos desvio padrão da amostra, temos o tamanho da amostra, e nós vamos agora para uma tabela T chamada T de student, ok? Lembrar que o teorema central do limite, distribuição amostral de médias, o teorema central do limite, ele diz que a média da população é igual à média das médias amostrais, tá? Então aqui eu tenho a distribuição de médias amostrais, esse desvio padrão aqui é chamado erro padrão da média, em inglês fala Standard Error of Mean. Ele é igual ao desvio padrão da população dividido raiz quadrada de n. Porém, quando eu não tenho aqui o desvio padrão da população, então eu utilizo o valor desvio padrão da amostra. Então, vamos dizer assim que a curva normal passa a ser corrigida por aquele artigo de 1908 de William C. Gossett, que ele descobriu, ele construiu, por meio de um estudo de simulação, a curva normal T de student, né? Ele escreveu o artigo em 1908, só em 1925, o Ronald Emil Fisher, ele mostrou o valor daquela distribuição. Muito bem, então aqui nós temos a distribuição amostral de médias, que nós temos o nível de confiança. Então, o intervalo de confiança vai desse ponto, limite inferior antes da média, até esse valor aqui, o superior, né? O nível de confiança é essa região aqui. Então, por exemplo, se aqui a região de confiança vale 90%, sobra 10. Então, 10 sobre 2, 5% para o lado direito, 10 sobre 2, 5% do lado esquerdo. Então, 90%, 5% e 5%, ok? E essa fórmula aqui é para a curva normal, quando o desvio padrão é conhecido. Então, relembrando que 90%, o valor de Z é 1,645. 95 por 6 é o famoso 1,96. Muitas vezes o pessoal aproxima, arredonda para 2, para ficar mais fácil de trabalhar, fazer o cálculo. E 99% é 2,575. Daí a pessoa coloca 2,58. E aqui muitas vezes a pessoa coloca 1,65, ok? Então, intervalo de confiança para média, desvio padrão desconhecido, nós vamos ter que usar agora a distribuição T de student, que tem nos livros de estatística, ok? É uma distribuição simétrica como a normal, porém aqui na cauda, nas extremidades, ela é mais, vamos dizer assim, menos achatada. A curva normal é mais achatada e ela é menos achatada, né? Ela é mais gorda, né? Espero não estar me equivocando aqui. Agora, o interessante é que ela depende de um número matemático chamado grau de liberdade. E, na verdade, é o tamanho da amostra, tá? A fórmula é n-1, mas vocês podem pensar que conforme o tamanho da amostra, a curva T de student e a curva Z normal, elas se aproximam. Então, qual é o valor que há uma correspondência razoável, acima de 30. Então, até o pessoal fala estatística de grande amostra e de pequena amostra. Pequena amostra é n menor que 30. Grande amostra maior que 30. Tá? Então, a curva normal de médias amostrais, ela é corrigida de alguma forma pelo T de student, porque o n é menor que 30, ok? Então, quando o tamanho da amostra é muito grande,
o T de student e o Z da curva normal são muito próximos, tá? E agora vamos para um exemplo. Uma amostra aleatória, o N é 25, veja, menor que 30. Tem a média amostral 50, desvio padrão 8. Qual é o intervalo de confiança para a média da população? Então, aplicou a fórmula, média amostral é 50, desvio padrão é 8, então 58 são aqui valores do enunciado, do problema, né? Então, média amostral é 50 e desvio padrão 8. Então, aqui eu tenho o 50 e o 8. O N é 25, tá aqui o N é 25. E esse T, olha, 2,0. Se fosse o Z da curva normal, 1,96. Vocês vejam, tá chegando perto de 30. Então, vamos dizer assim, o erro que um aluno cometeria aqui é pequeno. Seria um erro mais assim conceitual, mas em termos práticos o valor está muito próximo, ok? Então nós vamos agora ver um vídeo que eu traduzi e vocês agora já estão em condições de resolverem os problemas, né, do livro da Sra. Vieira, Introdução à Bioestatística, quando ela fala de intervalo de confiança para a média. Então lembrar que desvio padrão conhecido é curva normal, variável Z. E desvio padrão desconhecido, então eu tenho aqui a estatística T de estudo, tá? Então agora vamos prestar atenção no vídeo, que vocês vão aproveitar muito. Obrigado pela atenção. Calculating a confidence interval for a mean using a formula. To find out about confidence intervals, watch our video Understanding Confidence Intervals. This video introduces the traditional way to find a confidence interval for a mean using a formula. Usually, we just get the computer to calculate the confidence interval for us, but it is useful to know what is being calculated. Two things will affect the width of any confidence interval: variation in the population and sample size. We don't know the variation in the population, but the variation in the sample will be an indicator of the variation in the population. We use the standard deviation for the sample as a measure of variation in the population. The standard deviation tells us the average distance the values are from the mean in the sample. The central limit theorem underpins the following formula for the confidence interval of a mean. We take the sample standard deviation and divide by the square root of the sample size. This gives us the standard error. Say we took lots of samples of size n from the same population. The standard error is a measure of how spread out we would expect those means to be. It is interesting that we divide by the square root of the sample size. This reflects the phenomenon that the more information we have, the less new information we get from one more observation in the sample. It makes sense that increasing our sample size from 10 to 20 will give more information and thus decrease our confidence interval more than increasing the sample size from 100 to 110. In traditional confidence intervals, we also wish to specify the level of confidence. The more confident we wish to be, the larger our confidence interval will be. If we wanted to be certain of including the population parameter, we could use a very wide interval, but that would not give us any useful information. We use a value from the t-distribution in our formula. You can read these off a table. The value of t depends on the sample size and the chosen level of confidence. The bigger the t value is, the bigger our confidence interval will be. Here are some t values for different sample sizes and confidence levels. We multiply the standard error by the t-value to get the margin of error. So now we add and subtract the margin of error from the sample mean to find the confidence interval. This confidence interval gives us a range of values that we can be pretty sure, or confident, contains the mean from the population. We can explicitly state how confident we are. It is quite possible that this interval will not contain the mean of the population, but usually a confidence interval will contain the population parameter we are estimating. Here's an example. We wish to estimate the mean weight of apples in the orchard.
We take a sample of 15 apples from the orchard. These are their weights. This combination box plot and dot plot shows the distribution of the sample. We use Insight to get these summary statistics. We can see the mean value of 149.3 grams, the standard deviation of 4.758, and the sample size of 15. We wish to find a 95% confidence interval for the mean weight of apples in the whole orchard. We substitute the appropriate values into the formula. The standard error is 4.758 divided by the square root of 15, which gives us 1.22851. The t-value for a sample of 15 and a confidence level of 95% is 2.145. The margin of error is 2.63515, which we round to 2.6. We add and subtract this from the sample mean of 149.3 to get a confidence interval of 146.7 to 151.9. Thus, our 95% confidence interval for the mean weight of the apples in the population is 146.7 to 151.9 grams. This is not the interval that will hold the weights of 95% of the apples in the orchard. It is the interval that we are 95% confident will contain the true, unknown value of the population mean. If we were to take lots of samples of size 15 and create 95% confidence intervals from them, we would expect most of them, 95% of them, to contain the true population mean. However, about 5% of them will not contain the true population mean. We do not know for certain whether our confidence interval really does contain the population mean. We can be 95% sure that the mean weight of the apples in the orchard is somewhere between 146.7 to 151.9 grams. A much quicker way is simply to get the computer to calculate the confidence interval. Note that the answer here is slightly different due to rounding. You should never give confidence intervals to too many decimal places. This video was brought to you by Statistics Learning Centre. Visit our website for more resources to help you learn.